Nesta parte sobre o funcionamento dos materiais, falta falar do rodo e das tintas serigráficas. Na Inglaterra, se ensina a serigrafia nos cursos universitários. Por exemplo, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Leeds, o professor convidado para projetos de impressoras serigráficas, chamado Stephen Abbott, é um autor de bastante literatura relativa à serigrafia. Seria fantástico se todos os projetistas de impressoras entendessem de tintas, né? E os químicos dos fabricantes de tinta entendessem do funcionamento de impressoras. Quem ganharia com isso certamente seriam os serígrafos. O Dr. Abbott escreve sobre tecnologias de impressão e sobre comportamentos de tintas. Ele é, então, um generalista, porque a especialização, por vezes, é inimiga da tecnologia. O rodo manual ele é um símbolo das comunidades da serigrafia. Entretanto, o Dr. Stephen Abbott, o químico, né, especialista em sistema de impressão e autor respeitado de outras tecnologias, inclusive, afirma que o rodo não tem nada a ver com a impressão da serigrafia. Bom, eu não concordo com ele. E com todo o respeito pelo conhecimento e pela contribuição à ciência das artes gráficas vinda do trabalho dele, né? Acho que se trata de uma discordância de definições. É verdade que a tinta é depositada no material depois que o rodo já passou pelo ponto de contato com a tela, né? E a matriz é que se destacou do material deixando a tinta no substrato. Só que essa definição eu e ele temos em comum, mas a minha discordância é sobre a entintagem, a forma de carregar a tinta na matriz. Isso aí não faria parte da impressão? Sabendo que é necessário dosar a tinta, qualquer que seja o sistema de impressão, sabendo-se que a tela serigráfica funciona dosando a tinta, mas isso é entre o máximo e o mínimo, se o substrato não for absorvente, e considerando, né, que o serígrafo modula essa carga de tinta através de, entre outras coisas, né, o ângulo do rodo, a velocidade, o ajuste da viscosidade da tinta, ou ainda considerando a serigrafia rotativa, né, eu sou obrigado a discordar do professor. A definição ela precisa abraçar todas as formas de serigrafia. Na impressão manual, o rodo é usado para distribuir e carregar a tinta na tela, e na puxada, completar a travessia da tinta pela matriz. Na impressão semiautomática, você tem uma espátula, geralmente metálica, que distribui e carrega a tinta na tela antes da passada do rodo. Inclusive, alguns fabricantes de impressoras de platô plano, né, e carrosséis têxteis também, resolveram implementar formas de complementar a passagem da tinta com passadas adicionais de rodo, aquele quebra-galho que chamam de repique. Considerem que isso é uma coisa impossível em máquinas impressoras, por exemplo, de frascos e copos, ou em impressoras de platô cilíndrico. Mas se a gente pensar na impressão serigráfica de matriz cilíndrica, que é um outro caso, né, se vê na impressão têxtil rotativa, e algumas formas de impressão em lajotas de cerâmica, a tinta é aplicada por um rodo para o percurso total da tinta através da matriz. Não tem uma cobertura prévia da tela, é só a tela girando e o rodo parado ali dentro. Então, precisa ser controlada a impressão através da velocidade e da viscosidade da tinta. É claro que a tinta é deixada no material depois que o rodo passou, mas as funções que nós estamos falando aqui, mencionando, fazem parte integrante da impressão e do controle dos resultados. É por isso que eu discordo do Dr. Abbott. Será que é filosofia? Eu acho que é tema da tecnologia. Bom, o rodo serigráfico mais comum hoje é feito de borracha de poliuretano quimicamente resistente. A maciez da borracha promove melhor acomodação entre a superfície da matriz e a superfície do material a imprimir. Por exemplo, né, o rodo de 75 Shore, que é de dureza do poliuretano, após um dia imprimindo com tintas co-solventes, que é água misturada com outros solventes, precisa ser deixado em repouso, pelo menos por um dia, para eliminar o solvente que ele absorveu. E quanto mais macia a borracha, maior a tendência de absorver solventes. É importante não confundir a maciez da borracha com a dureza, né? A borracha ela tem como característica a dureza dela, que é medida numa escala chamada Shore da série A. Uma borracha para rodo de 50 a 60 Shore é considerada macia, com 75 Shores é considerada média, e acima de 80 Shore é considerada dura.
O rodo, a partir da maciez da borracha, adquire uma segunda característica partindo das suas dimensões, que é a largura e a altura da lâmina, né? Essa é a flexibilidade da borracha. A flexibilidade depende da maciez, mas também depende da largura e da espessura da lâmina de borracha. Por que o rodo precisa ser de borracha? Imagine um grão de areia de 60 microns, suficientemente pequeno para ser levado ao ar pelo vento. Agora imagine que você vai imprimir com uma lâmina de alumínio e aquele grão de areia pousou na área de impressão. Digamos que a mesa é rígida. Então o grão de areia vai atravessar o tecido, deixando um belo furo. É uma perfuração pequena, que rompeu 1 ou 2 fios, mas a tendência é sempre no sentido de aumentar o problema. Uma alternativa ao complemento, né, usada na impressão têxtil é usar um suporte macio emborrachado para apoiar a peça a imprimir. Isso habilita usar uma lâmina um pouco mais rígida, que reduz o risco de perfurar a tela por pressão contra ciscos ou nós do tecido. Aliás, ocorre na serigrafia rotativa com matrizes cilíndricas. Né, eles usam o cobertor macio. Essa alternativa funciona como se a gente estivesse usando um rodo mais arredondado. Faz o impresso ficar mais impregnado com tinta, causando às vezes um toque na peça acabada e pode apresentar uma limitação na definição da imagem. Uma borda afiada corta melhor a tinta na face interna da tela e tende a render detalhes melhores, né? Que também é importante na desmoldagem do impresso. É um outro argumento que o Dr. Abbott não levou em consideração. Também é notável que rodos de borracha mais macia são melhores para imprimir sobre superfícies irregulares, por causa da característica da acomodação, que a borracha macia vai fazer a tela se acomodar naqueles relevos. Conforme o ângulo de inclinação, nós temos uma diferente força aplicada sobre a tinta para fazer a mesma penetrar no tecido da tela. A questão da afiação da borracha tem 2 implicações na impressão. Primeiro, ele corta a tinta na face interna, né, limpando a superfície de resíduos de tinta. E segundo, a distribuição na direção vertical sobre a tinta, que quanto mais deitado, mais a pressão acontece nesse sentido. Então, quanto maior a borda, o raio da borda do rodo, também é maior a pressão vertical, potencialmente prejudicando a definição da imagem. É a face do rodo, que é uma área que faz pressão sobre a camada de tinta que cobre a tela. Essa pressão ela se inicia à frente do rodo e vai aumentando conforme diminui a distância dessa massa de tinta até a borda do rodo. O mesmo princípio vale na cobertura da tela e na passada da impressão, cada uma correspondendo a uma dada distância de penetração da tinta entre os fios. Fatores como absorção de solventes alteram a dureza do rodo e alteram a sua resistência ao uso. O desgaste do rodo pelo uso continuado, ele vai arredondando a borda e vai criando dentes, né? E por isso a gente tem necessidade de retificar a borracha de tempos em tempos. A flexibilidade da borracha é um fator de variação no processo da impressão, altera o ângulo e, portanto, a força vertical sobre a tinta. Se essa flexibilidade não for constante, piora as condições de controle. No caso da impressão de peças cilíndricas ou impressoras com platô cilíndrico, a flexibilidade vai fazer a borda sair do alinhamento com o eixo de rotação e isso vai causar problemas. Afiações consecutivas, elas vão encurtando a altura do rodo, o que vai fazer com que se torne cada vez menos flexível, mesmo a borracha sendo com a mesma dureza. Para reduzir ou anular a flexibilidade, borrachas de diferentes durezas, colaminadas e borrachas laminadas a chapas rígidas já foram propostas, né? Uma outra forma é fazer um apoio na face oposta da lâmina de borracha, ajustável, para que a altura livre para flexibilidade seja sempre mantida, sempre a mesma distância, mantida constante, após retificar a borracha. Isso é particularmente útil na impressão de peças com superfície texturizada, usando a borracha bem macia e com o suporte para controlar a flexibilidade, onde a gente vai conseguir acomodar o stencil nos relevos das superfícies sem defeitos. A afiação, retificação da borracha, ela deve ser feita com resfriamento, por exemplo, água, óleo de corte, álcool, para permitir o desbaste pela ferramenta, né, e evitando o derretimento da borracha pelo aquecimento durante a operação.
A melhor retífica pode ser feita com um rebolo abrasivo de grana média, né, ou um rebolo diamantado, ou com um equipamento específico dedicado para essa finalidade. A impressão fora de contato, ela cria tensões acumuladas na tela. O fora contato ele é necessário para fornecer o desmolde de impressão sem a necessidade de uma outra ação mecânica. Idealmente, o fora contato deve ser mínimo para que não haja deformação na imagem e desgaste na tela. Além da esticagem adicional, os extremos do rodo são áreas mais solicitadas e as primeiras a sofrer deformação permanente da tela com o esforço repetitivo da tiragem da impressão. Por esse motivo, os limites extremos do rodo devem ser arredondados, prevenindo distorções da imagem durante a tiragem da produção. Diferentes perfis de borracha já foram propostos, mas a necessidade de retificação constante, que o rodo vai desgastando com o uso, né, faz prevalecer a ponta em ângulo reto. Então, lâminas de borracha coladas às chapas plásticas rígidas também já foram propostas. E, em termos de formatos, um estudo feito nos Estados Unidos propôs alteração de caráter ergométrico no cabo de rodos para a impressão manual. A adaptação de rodos existentes é uma alternativa funcional. Ela se trata de aumentar o diâmetro na posição da pega do rodo, para que a palma da mão divida o esforço repetitivo nos dedos do impressor. E, por último, o inventor dos quadros Roller, Don Newman, propõe um rodo que se chama Constant Force, completamente diferente. Ele usa uma pequena sapata de borracha em forma de cunha encaixada em uma régua de alumínio. A lâmina de tintagem para impressoras semiautomáticas tem 3 opções de carga de tinta, né, com formato de ondas. E o perfil de alumínio do rodo também, né, para colher o excesso de tinta como um rodo passando em pé. O rodo Constant Force para impressão manual tem lâmina reta e é para ser usado empurrando ao invés de puxar. É importante observar que esses rodos da Newman só funcionam com telas acima de 35 newtons por centímetro. Um teste, né, depoimento de clientes com plastisol branco de cobertura em um carrossel com áreas grandes chapadas e traços finos, letras miúdas, rendeu 900 peças por hora, a imagem com 60 centímetros, tela de 120 fios por centímetro. Quem sabe a gente ainda vai ver mais novidades no futuro com respeito ao rodo serigráfico. Na próxima e última parte dessa série, nós vamos falar de características das tintas. Bom, boa noite, até a semana que vem.